Nas águas turvas do Pantanal, um homem arrogante e poderoso observa friamente o próprio pai se debatendo na água. Um idoso, preso em sua cadeira de rodas, luta desesperadamente para não afundar enquanto as temidas jararacas d'água começam a se aproximar. O filho milionário ajusta a gravata e dá as costas, certo de que finalmente se livraria do único obstáculo aos seus negócios. Mas quando as serpentes venenosas estavam a poucos metros do idoso indefeso, um som misterioso ecoa pela manhã nebulosa e o impossível acontece. Antes de mergulharmos nesta história que prende o coração, quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal de histórias transformadoras sobre segundas chances e milagres que acontecem quando menos esperamos. A neblina densa do Pantanal. Mineiro abraçava as águas escuras naquela manhã de domingo, criando um véu fantasmagórico que parecia prever os acontecimentos dramáticos que estavam por vir. O relógio marcava 6h15 quando os primeiros raios de sol tentavam penetrar a névoa espessa, e foi exatamente neste momento que gritos desesperados cortaram o silêncio matinal, ecoando pela vegetação ribeirinha e assustando as garças que descansavam nos galhos próximos. Seu João Batista, um senhor de 78 anos com o rosto marcado pelo tempo e pela sabedoria de uma vida inteira dedicada à família, lutava contra as águas turvas do Pantanal. Sua cadeira de rodas, agora vazia, permanecia virada na beira do deck de madeira, as rodas ainda girando lentamente no ar, como testemunhas silenciosas de um ato impensável. O idoso que há 3 anos dependia daquela cadeira para se locomover após um derrame que afetou sua mobilidade, agora se debatia nas águas escuras, seus braços cansados movendo-se com dificuldade enquanto tentava manter a cabeça acima da superfície. A cena era ainda mais aterrorizante porque as águas daquela região eram conhecidas por abrigar as perigosas jararacas d'água, serpentes venenosas que se moviam silenciosamente entre os aguapés e vitórias régias. Os moradores locais evitavam nadar naquelas águas justamente por esse motivo. E agora seu João estava à mercê, não apenas da correnteza, mas também desses predadores aquáticos. No deck de madeira, uma figura imponente observava a cena com uma mistura perturbadora de raiva e frieza. Roberto Mendonça, filho único de seu João, ajustava nervosamente a gravata de seda italiana, enquanto seus olhos azuis, herdados da mãe alemã, permaneciam fixos no pai que lutava pela vida. Aos 52 anos, Roberto era a própria imagem do sucesso empresarial. Alto, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno sob medida que custava mais do que muitas famílias da região ganhavam em um ano inteiro. "Você sempre foi teimoso demais, pai", murmurou Roberto, sua voz carregada de uma amargura que vinha se acumulando há anos. Suas mãos, que minutos antes haviam empurrado a cadeira de rodas do próprio pai, agora tremiam ligeiramente, não de remorso, mas de adrenalina e frustração acumulada. Entre os juncos altos que bordeavam a margem do rio, um par de olhos castanhos observava tudo com horror e fascínio infantil. Marina, uma menina de apenas 8 anos com tranças negras adornadas com fitas coloridas, havia saído cedo de casa para colher ervas medicinais com sua avó, Dona Conceição. A pequena, vestida com um vestido simples de algodão florido já desbotado pelo sol, apertava com força o cesto de palha, enquanto seu coração batia acelerado. Marina conhecia bem aquelas águas. Sua avó, respeitada benzedeira da região, havia lhe ensinado desde pequena sobre os perigos e os mistérios do Pantanal. "As águas têm memória, minha neta", Dona Conceição sempre dizia. "Elas guardam segredos e protegem aqueles que respeitam sua força." Agora, escondida entre a vegetação, Marina se lembrava de outro ensinamento importante: como afastar as serpentes usando os sons ancestrais que sua avó lhe havia transmitido. Enquanto isso, seu João continuava sua luta desesperada. A água fria entorpecia seus músculos já enfraquecidos pela idade e pela condição médica. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho honesto como contador da prefeitura local, tentavam agarrar-se a qualquer coisa que pudesse mantê-lo à tona. Galhos flutuantes, tufos de capim aquático, nada parecia firme o suficiente para suportar seu peso.
As lembranças começaram a inundar sua mente enquanto lutava contra a correnteza. Lembrou-se de quando Roberto era pequeno, como costumavam, pescar juntos naquele mesmo rio. Antes que a ganância e a ambição transformassem seu filho no homem frio, que agora o observava do deck. Lembrou-se de Maria Helena, sua falecida esposa que havia partido há 5 anos deixando um vazio que nunca foi preenchido. Foi após a morte dela que Roberto insistiu para que o pai viesse morar em sua mansão. Não por amor ou cuidado, mas porque precisava controlar o último obstáculo aos seus planos empresariais. A propriedade onde estavam era estratégica para os negócios de Roberto. CEO de uma das maiores mineradoras da região, ele havia construído um império explorando as riquezas do subsolo mineiro. Mas havia um problema. Seu João era dono de uma pequena parcela de terra que ficava exatamente no caminho da nova expansão planejada da empresa. Uma terra modesta, herdada dos avós, mas que guardava nascentes importantes para todo o ecossistema local. Durante meses, Roberto havia tentado convencer o pai a vender a propriedade. Ofereceu valores astronômicos, prometeu uma vida de luxo em qualquer lugar do mundo, mas seu João permaneceu irredutível. Essa terra não tem preço, filho, ele sempre respondia. Ela guarda as nascentes que abastecem o Pantanal. Sem elas, todo o ecossistema morre. Marina, ainda escondida entre os juncos, percebeu que precisava agir. As jararacas d'água já começavam a se aproximar, atraídas pela movimentação na água. Ela podia ver suas formas sinuosas deslizando entre as plantas aquáticas, línguas pífidas testando o ar em busca da presa. Sem pensar 2 vezes, a menina pegou um galho seco e começou a bater ritmicamente em um tronco oco próximo, reproduzindo o padrão sonoro que sua avó havia lhe ensinado. O som ecoou pela manhã nebulosa, tum, 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 tum. Um ritmo ancestral que os antigos usavam para comunicar-se com os espíritos das águas. Para surpresa de Marina, as serpentes começaram a recuar, confusas pelo som que reverberava através da água. Era como se uma força invisível as afastasse da área onde seu João lutava para sobreviver. No deck, Roberto franziu o senho ao ouvir o som rítmico. Seus olhos percorreram a margem, mas a névoa espessa ocultava a presença da menina. Por um momento, uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Seria possível que alguém tivesse testemunhado o que ele havia feito? Mas logo afastou o pensamento. A propriedade era isolada, e ele havia escolhido aquele domingo justamente porque sabia que os funcionários estariam de folga. Socorro! O grito fraco de seu João cortou o ar. O idoso estava perdendo as forças, seus movimentos tornando-se cada vez mais lentos e descoordenados. A água começava a entrar em seus pulmões, e ele sentia o peso de seus 78 anos puxando-o para baixo. Foi então que o inesperado aconteceu. O som do motor de um barco rompeu a quietude matinal. 3 pescadores locais, José Aparecido, Toninho e Zé Maria, apareceram navegando rio acima. Eles haviam saído antes do amanhecer para verificar as redes de pesca e agora retornavam com o barco carregado de pintados e pacus. "Tem alguém na água!" gritou Toninho, apontando para a figura que se debatia entre os aguapés. Sem hesitar, José Aparecido, um homem robusto de 60 anos, com braços fortes de uma vida inteira no rio, direcionou o barco para o local. Roberto permaneceu imóvel no deck, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Por um lado, a frustração de ver seu plano ser interrompido. Por outro, o alívio de não ter que carregar o peso de ter causado algo irreversível ao próprio pai. Rapidamente ele começou a compor uma história em sua mente. O pai havia se desequilibrado, a cadeira havia escorregado no deck molhado pelo orvalho da manhã. Os pescadores trabalharam com a eficiência de quem conhece cada segredo daquelas águas. Zé Maria jogou uma corda enquanto José Aparecido e Toninho manobravam o barco para criar uma barreira entre seu João e a correnteza mais forte. Com cuidado e força, eles conseguiram içar o idoso para dentro da embarcação. Seu João tossia e tremia, seu corpo magro encharcado e exausto, mas estava vivo. Os pescadores o envolveram em uma manta térmica que sempre mantinham no barco e começaram a remar em direção ao deck onde Roberto aguardava. "Senhor Roberto!"
gritou José Aparecido. Seu pai caiu na água. Graças a Deus passamos por aqui a tempo. Roberto desceu correndo os degraus do deck, sua atuação digna de um prêmio. Meu Deus, pai, o que aconteceu? Sua voz transbordava, preocupação fingida enquanto ajudava a transferir seu João do barco para o deck. Marina observava tudo de seu esconderijo, seu coração ainda acelerado. Ela havia visto tudo. O empurrão, a cadeira tombando, o homem rico observando friamente enquanto seu pai se afogava. A menina apertou ainda mais o cesto de ervas, sabendo que carregava agora um segredo perigoso. Enquanto os pescadores ajudavam a acomodar seu João em terra firme, nenhum deles notou um pequeno caderno de capa preta que flutuava próximo aos juncos. Era o diário de seu João, onde ele documentava religiosamente todas as irregularidades ambientais que havia descoberto sobre os negócios do filho. As páginas, protegidas por uma capa impermeável, guardavam informações que poderiam destruir o império de Roberto Mendonça. Marina viu o caderno e silenciosamente esgueirou-se pela margem. Com um galho longo, ela conseguiu puxar o objeto para perto e o escondeu em seu cesto, entre as ervas medicinais. Algo lhe dizia que aquele caderno seria importante. O sol começava a vencer a batalha contra a névoa, revelando a verdadeira beleza do Pantanal. Garças brancas voltavam a pousar nos galhos, e o canto dos bem-te-vis anunciava que a natureza retomava seu curso normal. Mas para todos os envolvidos naquele drama matinal, nada seria normal novamente. Roberto agora tinha um problema maior do que imaginava. Seu pai estava vivo. Havia testemunhas de que ele estava presente durante o acidente, e em algum lugar, uma menina de 8 anos guardava a verdade sobre o que realmente havia acontecido naquela manhã no Pantanal. A ambulância serpenteava pela estrada de terra batida, levantando nuvens de poeira vermelha que se misturavam com os últimos vestígios da névoa matinal. Dentro do veículo, seu João permanecia deitado na maca, uma máscara de oxigênio cobrindo seu rosto pálido. Seus olhos, embora cansados, mantinham uma lucidez perturbadora enquanto observava o filho sentado ao seu lado. Roberto segurava a mão do pai com uma ternura teatral, mas seu João podia sentir a tensão nos dedos do filho. Durante todos aqueles anos de convivência, ele havia aprendido a ler as sutilezas do comportamento de Roberto. A mandíbula tensa quando estava nervoso, o modo como ajeitava compulsivamente o relógio de pulso quando mentia. O senhor teve sorte, seu João, comentou o paramédico, um jovem de 20 e poucos anos chamado Lucas. Se aqueles pescadores não tivessem passado na hora certa... Deus escreve certo por linhas tortas, murmurou seu João, sua voz abafada pela máscara. Seus olhos encontraram os de Roberto, e por um momento, pai e filho se encararam em silêncio. Havia tantas palavras não ditas flutuando entre eles quanto a água do Pantanal em suas roupas encharcadas. Enquanto isso, a quilômetros dali, Marina corria pela trilha estreita que levava à casa de sua avó. O cesto de ervas balançava em seu braço, o caderno de capa preta cuidadosamente escondido entre folhas de arruda e guiné. Seus pés descalços conheciam cada pedra, cada raiz do caminho, permitindo que ela se movesse com a agilidade de um pequeno animal selvagem. A casa de Dona Conceição apareceu entre as árvores, uma construção simples de adobe com telhado, de sapê, mas que irradiava uma aura de acolhimento e proteção. No quintal, galinhas caipiras ciscavam preguiçosamente, e um cachorro vira-lata chamado Guardião levantou a cabeça ao ver Marina se aproximar. Vó! Vó Conceição! Marina entrou correndo pela porta da cozinha, encontrando a avó preparando um chá de ervas em seu fogão a lenha. O aroma de alecrim e sálvia preenchia o ambiente rústico. Dona Conceição, uma senhora de 70 anos com cabelos brancos trançados e olhos que pareciam enxergar além do visível, virou-se lentamente. Seu rosto moreno, marcado por rugas que contavam histórias de sabedoria, assumiu uma expressão, preocupada ao ver o estado agitado da neta. O que foi, minha flor? Por que essa correria toda? A benzedeira pousou a chaleira e se ajoelhou para ficar na altura da menina. Marina, ainda ofegante, começou a contar tudo o que havia presenciado.
As palavras saíam atropeladas, misturadas com soluços de medo e indignação. Dona Conceição ouvia em silêncio, seu rosto tornando-se mais grave a cada detalhe. E tem, isso aqui, vó. Marina tirou o caderno do cesto. Tava boiando na água. Acho que é do velhinho. Dona Conceição pegou o caderno com cuidado, como se segurasse algo sagrado. Ao abrir as primeiras páginas, seus olhos se arregalaram. Ali estavam registros detalhados sobre contaminação de nascentes, desmatamento ilegal, suborno de fiscais ambientais, toda a podridão escondida sob o verniz de sucesso da mineradora Mendonça. Marina, disse a benzedeira com voz solene, você fez muito bem em trazer isso. Mas agora precisa me prometer uma coisa. Não conte a ninguém sobre o que viu hoje. Pelo menos por enquanto. No Hospital São Francisco, único da cidade com UTI, seu João era transferido para um leito enquanto médicos e enfermeiros se movimentavam ao seu redor. Roberto preenchia formulários na recepção, sua mente calculando os próximos passos. O pai estava vivo, mas talvez isso pudesse ser usado a seu favor. Uma internação por tempo indeterminado, um laudo médico conveniente alegando demência senil. Senhor Mendonça. Uma voz suave o tirou de seus devaneios. Roberto se virou para encontrar uma enfermeira de meia idade, uniformizada impecavelmente, com um crachá que dizia Helena Santana, enfermeira-chefe. Sim? Seu pai está estável, mas precisará ficar em observação. O Dr. Pinheiro gostaria de conversar com o senhor sobre o estado mental dele. Helena tinha algo em seu olhar que incomodou Roberto. Uma mistura de compaixão e suspeita. Estado mental? Roberto fingiu surpresa. Meu pai tem andado confuso ultimamente. Talvez o derrame tenha afetado mais do que pensávamos. Helena assentiu lentamente, mas seus olhos permaneceram atentos. Ela havia cuidado de muitos pacientes ao longo dos anos e desenvolvido um sexto sentido para detectar mentiras de familiares. Algo na história do acidente não se encaixava. No quarto 217, seu João estava acordado, observando o teto branco do hospital. A tentativa de sua vida pelo próprio filho havia quebrado algo dentro dele. Não seu espírito, mas as últimas ilusões que mantinha sobre Roberto. Durante anos ele havia tentado justificar a frieza do filho, culpando a pressão dos negócios, a influência de más companhias, qualquer coisa menos aceitar a verdade nua e crua. Roberto havia se tornado um homem sem escrúpulos. Senhor João. Helena entrou no quarto carregando uma bandeja com medicamentos. Como está se sentindo? Como um homem que descobriu que criou um monstro. Seu João respondeu com amargura. Helena parou no meio do quarto, estudando o paciente. Havia lucidez demais naqueles olhos para alguém que supostamente sofria de demência. O senhor quer conversar sobre o que aconteceu? Ela perguntou gentilmente, puxando uma cadeira para sentar ao lado da cama. Seu João a observou por um longo momento. Havia bondade naquele rosto, uma sinceridade que ele não via há muito tempo. Talvez fosse o choque do quase afogamento. Talvez fosse a necessidade desesperada de confiar em alguém. Mas ele começou a falar. Meu filho tentou me machucar. Ele sussurrou, a voz embargada. Por causa de dinheiro. Por causa de terra. Eu vi nos olhos dele enquanto eu me afogava. Não havia arrependimento. Helena segurou a mão do idoso, sentindo as lágrimas se formarem em seus próprios olhos. Ela havia perdido o pai recentemente e não conseguia imaginar tamanha crueldade. Vou ajudar o senhor, ela prometeu. Mas precisamos ser cuidadosos. Seu filho é poderoso nesta cidade. Do lado de fora do quarto, Roberto caminhava pelo corredor quando seu celular tocou. Era Marcos, seu braço direito na mineradora. Chefe, temos um problema. A fiscalização ambiental marcou uma vistoria surpresa para a semana que vem. Alguém deve ter dado um toque. Roberto sentiu o sangue gelar. Se os fiscais encontrassem as irregularidades... Ele olhou para a porta do quarto onde seu pai estava internado. O velho sabia demais. Resolva isso, ele ordenou secamente. Use os contatos de sempre. E Marcos, preciso que prepare alguns documentos médicos.
Meu pai vai precisar de tratamento psiquiátrico prolongado. Naquela tarde, Dona Conceição decidiu visitar um velho amigo. Padre Augusto, pároco da igreja de São Benedito há 30 anos, era conhecido por sua luta incansável por justiça social. A benzedeira encontrou o sacerdote em seu jardim, cuidando das roseiras que ele mesmo havia plantado. Conceição, que boa surpresa! O padre, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, abraçou a amiga. O que a traz aqui? Precisamos conversar, padre. É sobre as águas do Pantanal e sobre sangue que clama por justiça. Padre, Augusto franziu o senho. Conhecia Dona Conceição há décadas e sabia que ela não era de dramalhões. Se estava preocupada, havia motivo. Eles se sentaram no banco do jardim, e a benzedeira contou toda a história. O que Marina havia presenciado, o caderno encontrado, os crimes ambientais documentados. O padre ouvia em silêncio, seu rosto tornando-se mais grave a cada revelação. Esse caderno, ele disse finalmente, pode ser a chave para salvar não só seu João, mas todo o ecossistema da região. Mas precisamos agir com sabedoria. Roberto Mendonça tem tentáculos em muitos lugares. É por isso que vim procurar o senhor, disse Dona Conceição. O senhor tem contatos na capital, gente que não pode ser comprada. Padre Augusto assentiu, pensativo. Conheço uma promotora ambiental, doutora Isabel Fernandes. Ela é incorruptível. Mas precisaremos de mais do que o caderno. Precisaremos do testemunho de Marina. Ela é só uma criança, Dona Conceição protestou. Não quero colocá-la em perigo. Entendo sua preocupação. Mas às vezes Deus escolhe os mais puros de coração para revelar as verdades mais duras. Enquanto isso, no hospital, Helena aproveitava seu horário de folga para pesquisar sobre a mineradora Mendonça. O que descobriu em fóruns ambientais e sites de denúncia a deixou estarrecida. Múltiplas acusações de poluição, processos abafados, comunidades inteiras afetadas por contaminação. Como alguém podia dormir em paz sabendo que causava tanto sofrimento? Ela imprimiu alguns artigos e os guardou em sua bolsa. Seu João precisava de aliados, e ela estava determinada a ser um deles. A noite caiu sobre o Pantanal, trazendo consigo o coro noturno de sapos e grilos. Na casa de Dona Conceição, Marina dormia abraçada à sua boneca de pano, sonhando com águas limpas e garças brancas. A benzedeira, insone, preparava uma proteção especial, um saquinho com arruda, guiné e sal grosso, para proteger a neta dos perigos que certamente viriam. No hospital, seu João também não conseguia dormir. As palavras de Helena ecoavam em sua mente. Vou ajudar o senhor. Seria possível que, mesmo nesta hora sombria, Deus estivesse preparando algo maior? Roberto, em sua mansão luxuosa, bebia uísque escocês em seu escritório. Os retratos de família na parede pareciam julgá-lo. Sua mãe, falecida há 5 anos, sorria docemente de uma das fotos. O que você diria se soubesse no que me tornei, mãe? Ele murmurou para o retrato. O telefone tocou, interrompendo seus devaneios. Era Marcos novamente. Chefe, consegui adiar a fiscalização, mas só por 2 semanas. E tem mais. Descobri que alguém anda fazendo perguntas sobre a empresa na capital. Roberto apertou o copo com tanta força que quase o quebrou. As peças do dominó começavam a cair, e ele precisava agir rápido para evitar que todo o seu império desmoronasse. No dia seguinte, Helena chegou cedo ao hospital, determinada a documentar o estado real de seu João antes que qualquer laudo forjado pudesse ser produzido. Ela encontrou o idoso acordado, observando o nascer do sol pela janela do quarto. Seu João, ela disse suavemente, trouxe algo que o senhor precisa ver. Ela mostrou os artigos impressos sobre os crimes ambientais da mineradora. Os olhos do idoso se encheram de lágrimas. Eu sabia. Eu sempre soube. Tentei alertá-lo tantas vezes, mas o dinheiro, o poder, mudaram meu filho. O senhor tem alguma prova? Algo que possa ajudar? Seu João hesitou, lembrando-se do caderno.
Eu tinha um diário. Documentei tudo. Mas deve ter se perdido no rio. Helena fez uma anotação mental. Um diário perdido no rio. Talvez alguém o tivesse encontrado. Naquela mesma manhã, Padre Augusto fazia chamadas telefônicas importantes. A doutora Isabel Fernandes, promotora ambiental conhecida por sua integridade, ouviu atentamente do outro lado da linha. Padre, se metade do que o senhor está dizendo for verdade, estamos diante de um dos maiores escândalos ambientais do estado. É tudo verdade, Isabel, e temos provas. Mas precisamos proteger as testemunhas, especialmente a criança. Entendo. Posso estar aí em 2 dias. Enquanto isso, guarde todas as evidências em lugar seguro. A engrenagem da justiça começava a se mover, lentamente, mas inexoravelmente. O que começara como uma tentativa covarde de silenciar uma voz incômoda estava se transformando em algo muito maior. Uma batalha pela própria alma do Pantanal. Na manhã seguinte, uma movimentação incomum tomou conta da pequena cidade. 3 viaturas da Polícia Ambiental estacionaram em frente à sede da mineradora Mendonça, causando burburinho entre os funcionários que chegavam para mais um dia de trabalho. Roberto, que havia sido alertado minutos antes por seu segurança, observava a cena de sua sala no último andar, os dedos tamborilando nervosamente sobre a mesa de mogno. Senhor Mendonça? A voz de sua secretária soou pelo interfone. Os oficiais estão subindo. Eles têm um mandado de busca e apreensão. Roberto respirou fundo, ajustou a gravata e assumiu sua melhor expressão de empresário colaborativo. Quando a porta se abriu, ele já estava de pé, sorriso profissional no rosto. Senhores, em que posso ajudá-los? O oficial responsável, um homem austero chamado Capitão Ferreira, não retribuiu o sorriso. Senhor Roberto Mendonça, temos um mandado para revistar estas instalações. Há denúncias graves sobre crimes ambientais. Devem estar enganados. Roberto respondeu calmamente, embora suas mãos suassem. Nossa empresa segue rigorosamente todas as normas ambientais. Enquanto os oficiais se espalhavam pelo prédio, Helena cuidava de seu João no hospital. O idoso havia passado uma noite agitada, murmurando sobre nascentes e águas envenenadas em seu sono. Ao acordar, parecia mais lúcido do que nunca. Helena! Ele chamou, sua voz mais forte. Preciso falar com um padre. Preciso confessar, contar, tudo antes que seja tarde. Claro, seu João, vou providenciar. Helena sabia exatamente a quem chamar. Padre Augusto era conhecido por sua discrição e sabedoria. Do outro lado da cidade, na humilde casa de Dona Conceição, Marina tomava café da manhã quando batidas fortes na porta a sobressaltaram. A benzedeira foi atender encontrando 2 homens de terno escuro. Senhora Conceição Silva? Sim, sou eu. O que desejam? Somos da segurança da mineradora Mendonça. Precisamos conversar sobre um mal-entendido envolvendo sua neta. O coração de Dona Conceição acelerou, mas seu rosto permaneceu impassível. Não sei do que estão falando, minha neta é apenas uma criança. Justamente por isso precisamos esclarecer alguns fatos, insistiu um dos homens, tentando espiar o interior da casa. Vocês têm alguma autorização oficial? Dona Conceição bloqueou a passagem com seu corpo. Porque se não tem, sugiro que procurem a delegacia. Os homens se entreolharam. Não esperavam resistência de uma senhora idosa. Voltaremos, disse o mais alto entregando um cartão. Seria melhor para todos se colaborassem. Assim que eles partiram, Dona Conceição trancou a porta e correu para Marina. Minha flor, você vai ficar uns dias na casa de sua prima Rita, lá no sítio. É só por precaução. Mas vó, e a escola? A escola pode esperar, sua segurança vem primeiro. Padre Augusto chegou ao hospital no início da tarde. Helena o conduziu discretamente ao quarto de seu João, certificando-se de que ninguém o seguia. O idoso, ao ver o sacerdote, pareceu rejuvenescer anos. Padre, preciso confessar algo terrível. Não sobre o que fiz, mas sobre o que deixei de fazer. Padre Augusto puxou uma cadeira e segurou a mão do idoso. Estou aqui para ouvi-lo, meu filho. Durante a hora seguinte,
Seu João despejou décadas de culpa e arrependimento. Contou como havia descoberto os crimes ambientais do filho anos atrás, como tentou alertá-lo, mas foi sempre ignorado ou ridicularizado. Falou sobre o caderno onde documentava tudo, sobre as nascentes sagradas que estavam sendo destruídas, sobre comunidades inteiras sendo envenenadas. Eu falhei, padre. Falhei como pai. Deixei que a ambição consumisse meu filho. A culpa não é sua, João. Cada um faz suas escolhas. Mas ainda há tempo para consertar as coisas. Como? Roberto é poderoso demais. Tem conexões em todo lugar. Padre Augusto sorriu enigmaticamente. Deus trabalha de formas misteriosas. Às vezes usa os mais humildes para derrubar os poderosos. Naquele mesmo momento, a doutora Isabel Fernandes chegava à cidade, acompanhada de uma pequena equipe de investigadores federais. Sua primeira parada foi a casa paroquial, onde Dona Conceição a aguardava com o precioso caderno. Este documento é uma bomba, disse a promotora após examinar as primeiras páginas. Mas precisamos da testemunha ocular. Onde está a menina? Em lugar seguro, respondeu Dona Conceição. Só a trarei quando tiver garantias de proteção. Terá toda a proteção necessária, palavra de honra. Na mineradora Mendonça, o clima era de tensão. Os investigadores haviam encontrado documentos comprometedores, embora Roberto tivesse conseguido destruir as provas mais incriminadoras. Mas havia algo que ele não podia destruir. As análises de água feitas por laboratórios independentes, mostrando níveis alarmantes de metais pesados nas nascentes próximas às operações de mineração. Marcos, seu braço direito, aproximou-se discretamente. Chefe, temos um problema maior. Descobri que seu pai está recebendo visitas suspeitas no hospital. Uma enfermeira, um padre. Roberto sentiu o chão desabar sob seus pés. Se o pai estava falando. Prepare o helicóptero, ele ordenou. E transfira 10 milhões para a conta nas Ilhas Cayman. Por precaução. Mas era tarde demais. Naquela mesma tarde, a Polícia Federal, agindo com base nas evidências do caderno e no depoimento gravado de seu João, emitiu ordem de prisão preventiva contra Roberto Mendonça e outros executivos da mineradora. Helena estava trocando o soro de seu João quando ouviu a comoção no corredor. Policiais federais entravam no hospital, seguidos pela doutora Isabel Fernandes. Estamos procurando o senhor João Batista Mendonça, anunciou a promotora. Ele está aqui, Helena respondeu, abrindo a porta do quarto. Mas, por favor, ele ainda está debilitado. Doutora Isabel se aproximou da cama com respeito. Senhor João, sou a promotora Isabel Fernandes. Vim agradecer sua coragem. Seu depoimento foi fundamental para iniciarmos a operação. Seu João tentou se erguer na cama. Meu filho será detido em breve. Lamento que tenha chegado a isso. Lágrimas escorreram pelo rosto do idoso. Eu só queria que ele entendesse que o dinheiro não vale a destruição da natureza, o sofrimento das pessoas. Do lado de fora do hospital, Roberto acabava de chegar, pretendendo convencer o pai a retratar-se. Mas ao ver as viaturas policiais, compreendeu que o jogo havia acabado. Tentou voltar ao carro, mas foi cercado pelos agentes. Roberto Mendonça, você está preso por crimes ambientais, corrupção ativa e tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Roberto fingiu surpresa. Isso é um absurdo. Temos uma testemunha ocular, informou o delegado. Uma menina que viu tudo. O sangue fugiu do rosto de Roberto. A menina, ele havia subestimado o poder de uma criança. A prisão de Roberto foi o estopim para uma série de revelações. Funcionários da mineradora, vendo o chefe cair, começaram a falar. Documentos escondidos vieram à tona. O esquema de corrupção era ainda maior do que o caderno de seu João sugeria. Naquela noite, enquanto Roberto era fichado na delegacia, Dona Conceição trouxe Marina de volta para casa. A menina, protegida por agentes federais, seria ouvida em juízo no dia seguinte. Vó, eu tenho medo, Marina confessou, agarrada à mão da avó. Medo é natural, minha flor. Mas lembre-se, você está fazendo a coisa certa.
está protegendo as águas, os animais, as pessoas. Seus ancestrais estariam orgulhosos. No hospital, seu João recebeu uma visita inesperada. Era Marta, a ex-esposa de Roberto, que havia se divorciado dele anos atrás, justamente por discordar de seus métodos empresariais. João, ela disse, segurando a mão do ex-sogro. Vim, assim que soube. Sempre admirei sua integridade. Marta, como estão meus netos? Estão bem. Adolescentes agora. Protegi eles do pai o máximo que pude. Mas eles precisam conhecer o avô de verdade, não a versão que Roberto pintava. Era uma pequena luz de esperança em meio ao caos. Talvez nem tudo estivesse perdido. O julgamento foi marcado para a semana seguinte. A cidade inteira estava em polvorosa. Nunca um empresário tão poderoso havia sido derrubado de forma tão espetacular. Nas ruas, as opiniões se dividiam entre os que apoiavam Roberto e os que celebravam sua queda. Na véspera do julgamento, Dona Conceição preparou um banho de ervas especial para Marina. Para te proteger e te dar coragem, explicou, enquanto jogava pétalas de flores na água. Padre Augusto organizou uma vigília de oração na igreja. Dezenas de pessoas compareceram, muitas delas vítimas diretas ou indiretas da poluição causada pela mineradora. Seu João, numa cadeira de rodas emprestada pelo hospital, foi levado por Helena para participar. Ore por meu filho, padre, pediu o idoso, que ele encontre redenção. Do outro lado da cidade, na cela da delegacia, Roberto olhava para o teto, insone. Pela primeira vez em décadas estava sozinho com seus pensamentos, sem distrações, sem negócios para administrar. As palavras do pai ecoavam em sua mente. Essa terra não tem preço. No dia seguinte, o tribunal estava lotado. Marina vestida, com seu melhor vestido, o mesmo florido que usava no dia do incidente, sentou-se entre a avó e agentes federais. Seu João foi trazido em cadeira de rodas, Helena ao seu lado. Quando Marina foi chamada para depor, a sala ficou em silêncio. Com voz clara, apesar do nervosismo, ela relatou tudo o que havia visto naquela manhã no Pantanal. Roberto, no banco dos réus, não conseguia encará-la. A menina está mentindo. Ele explodiu em determinado momento. É tudo fantasia infantil. Ordem. O juiz bateu o martelo. O réu terá sua chance de falar. O depoimento de Marina foi corroborado pelas evidências físicas, marcas no deck, a posição da cadeira de rodas, o timing dos pescadores. Mas o momento mais dramático veio quando seu João foi chamado para depor. Pai e filho se encararam através da sala do tribunal. Anos de mágoa, decepção e amor distorcido pairavam entre eles. Diga a verdade, Roberto, seu João implorou. Pela memória de sua mãe, diga a verdade. Roberto abaixou a cabeça. Por um momento, o empresário implacável desapareceu, revelando o menino que um dia havia sido. Eu empurrei a cadeira. Ele admitiu finalmente, a voz quebrando. Mas não queria. Eu só estava com raiva. Pai, me perdoe. A confissão causou comoção no tribunal. Algumas pessoas choravam, outras murmuravam indignadas. Seu João também chorava, mas suas lágrimas eram diferentes. Eram lágrimas de alívio, de uma carga finalmente sendo aliviada. O julgamento prosseguiu por mais 3 dias. As evidências dos crimes ambientais eram esmagadoras. Comunidades inteiras testemunharam sobre doenças causadas pela água contaminada, sobre crianças nascidas com problemas devido aos metais pesados, sobre rios que haviam morrido. Quando a sentença foi pronunciada, 25 anos de prisão para Roberto, além de multas milionárias e a obrigação de recuperar as áreas degradadas, seu João não sentiu alegria. Apenas uma tristeza profunda pelo desperdício de uma vida que poderia ter sido diferente. A sentença havia sido pronunciada, mas a tarde ainda guardava momentos cruciais. Roberto, algemado e escoltado por 2 agentes federais, foi conduzido para fora da sala do tribunal. Ao passar pelo pai, parou por um instante. Pai. Sua voz estava rouca, despida de toda a arrogância anterior. Seu João ergueu a mão trêmula. Eu te perdoo, filho. Mas agora você precisa perdoar a si mesmo. Roberto assentiu,
lágrimas escorrendo por seu rosto. Era a primeira vez em décadas que alguém o via chorar. Do lado de fora do tribunal, uma multidão aguardava o desfecho. Quando a notícia da condenação se espalhou, houve uma mistura de reações. Funcionários da mineradora se abraçavam, alguns aliviados, outros preocupados com seus empregos. Ambientalistas celebravam discretamente, conscientes de que a vitória tinha um gosto amargo. Famílias haviam sido destruídas no processo. Helena empurrava a cadeira de rodas de seu João quando foram abordados por um grupo de repórteres. Senhor João, como se sente com a condenação de seu filho? O idoso levantou a mão pedindo silêncio. Não há vitória quando um pai vê seu filho cair. Mas havia algo maior em jogo. A vida de nosso Pantanal, o futuro de nossas crianças. Às vezes, o amor mais difícil é aquele que exige justiça. Marina, protegida entre Dona Conceição e os agentes federais, observava tudo com seus grandes olhos castanhos. A menina que havia saído de casa para colher ervas medicinais há poucos dias, agora carregava o peso de ter mudado o destino de uma cidade inteira. Vó, ela sussurrou, eu fiz a coisa certa? Você teve coragem quando muitos adultos se acovardaram, minha flor. Isso sempre será a coisa certa. Naquela noite a cidade dormiu diferente. Na cadeia, Roberto passou horas olhando pela pequena janela de sua cela, observando as estrelas que raramente notava em sua vida agitada de executivo. Lembrou-se de quando era criança e o pai o levava para pescar no Pantanal, ensinando-o a respeitar a natureza. Quando foi que havia perdido o caminho? Na manhã seguinte, uma reunião extraordinária foi convocada na prefeitura. A doutora Isabel Fernandes apresentou um plano emergencial para a recuperação ambiental da região. Com os bens da mineradora bloqueados pela justiça, haveria recursos para iniciar imediatamente o trabalho. Mas precisaremos da sabedoria local, ela enfatizou olhando para Dona Conceição e outros anciãos presentes. Vocês conhecem estas terras há gerações. Precisamos unir conhecimento tradicional com tecnologia moderna. Padre Augusto levantou-se. Proponho que criemos um conselho comunitário para supervisionar a recuperação e que seu João, se sua saúde permitir, seja nosso conselheiro honorário. A proposta foi aceita por aclamação. Seu João, emocionado, aceitou a responsabilidade. Era uma chance de usar seus últimos anos para consertar o que havia sido destruído. Nas semanas seguintes, a transformação começou. Especialistas ambientais chegaram para avaliar os danos. As operações da mineradora foram suspensas e um plano de descontaminação das águas foi iniciado. Mas o mais impressionante foi ver a comunidade se unir. Marina tornou-se uma pequena celebridade local, mas Dona Conceição cuidou para que ela mantivesse os pés no chão. A menina voltou à escola, onde foi recebida como heroína por seus colegas. Mas ela preferia falar sobre as plantas medicinais que aprendia com a avó do que sobre o julgamento. Um mês após a condenação, seu João recebeu uma carta na casa de repouso onde agora morava. Uma instalação simples, mas digna, paga com sua aposentadoria e a ajuda de amigos. O envelope tinha o carimbo do presídio estadual. Com mãos trêmulas, ele abriu a carta. Pai, escrevo estas palavras da solidão de minha cela, mas paradoxalmente, nunca me senti tão acompanhado. É como se ao perder tudo eu tivesse finalmente me encontrado. Lembro-me agora de suas palavras quando eu era menino. Roberto, a terra não nos pertence, nós é que pertencemos a ela. Como fui tolo em esquecer isso. Tenho lido a Bíblia que o capelão me deu. Há uma passagem que me toca profundamente. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Eu quase perdi a minha, pai. Quase perdi tudo que realmente importava. Sei que o perdão divino existe, mas será que um dia poderei me perdoar? Quantas vidas foram afetadas por minha ganância? Quantas crianças adoeceram por causa da água que poluí? Mas há algo que preciso lhe dizer. Na noite antes do incidente, eu tive um sonho. Mamãe apareceu para mim. Ela estava triste. Disse que eu havia me perdido.
Acordei irritado. Afastei o sonho como bobagem. Agora entendo que era um aviso. Pai, estou mudando. Sei que palavras são fáceis, mas minhas ações falarão por mim. Já instruí meus advogados a facilitar todo o processo de indenização. Todo o meu patrimônio pessoal será usado para recuperar o Pantanal. Há uma psicóloga aqui na prisão, doutora Lúcia. Ela tem me ajudado a entender como me tornei esse monstro. Foi gradual, pai. Cada pequena concessão moral, cada atalho ético foi me afastando do homem que o Senhor tentou me ensinar a ser. Marta trouxe as crianças para me visitar. Foi difícil. Ricardo, meu filho mais velho, mal me olhava nos olhos. Mas a pequena Sofia me abraçou e disse: Pai, o vovô João disse que todo mundo merece uma segunda chance. Chorei como não chorava desde menino. Soube que a comunidade está se organizando para recuperar o Pantanal. Fico feliz. Talvez um dia, quando eu sair daqui, possa ajudar de alguma forma. Não como chefe, não como dono de nada, mas como alguém que quer reparar o mal que fez. Rezo todas as noites. Não por minha liberdade, mas pela recuperação das águas, pela saúde das crianças afetadas, por sua saúde, Pai. E agradeço a Deus por ter colocado aquela menina no lugar certo na hora certa. Ela salvou mais do que sua vida, salvou minha alma. Com amor e remorso infinito, Roberto. Seu João leu a carta várias vezes, as lágrimas borrando algumas palavras. Helena, que estava presente, ofereceu um lenço. Ele está mudando de verdade, disse o idoso. Talvez ainda haja esperança. Sempre há esperança, seu João. É o que nos mantém humanos. A recuperação do Pantanal tornou-se um projeto modelo. Universidades enviaram estudantes para estudar o processo de despoluição. ONGs internacionais ofereceram apoio. Mas o mais bonito era ver a própria natureza respondendo aos cuidados. 6 meses depois, Dona Conceição levou Marina para um passeio especial. Foram até a margem do rio onde tudo havia começado. As águas, embora ainda em recuperação, já mostravam sinais de vida renovada. Olha, vó! Marina apontou excitada. As flores d'água estão voltando. Era verdade. Pequenas flores brancas pontilhavam a superfície, suas pétalas delicadas, dançando com a correnteza. Não eram muitas ainda, mas eram um sinal de esperança. A natureza é sábia, minha neta. Ela sabe se curar quando lhe damos chance. Naquele mesmo dia, no presídio estadual, Roberto participava de um programa de trabalho voluntário. Ele havia se oferecido para dar aulas de matemática básica para outros detentos. Era surpreendente como ensinar algo tão simples podia ser tão gratificante. Mendonça, chamou um dos guardas, visita para você. Roberto foi conduzido à sala de visitas esperando ver seu advogado. Mas, para sua surpresa, encontrou seu João em sua cadeira de rodas acompanhado por Helena. Pai? Roberto levantou-se incrédulo. Sente-se, filho. Vim trazer notícias. Durante a hora seguinte, seu João contou sobre a recuperação do Pantanal, sobre o conselho comunitário, sobre as pequenas vitórias diárias. Roberto ouvia atentamente, seus olhos brilhando com cada boa notícia. E há algo mais. Seu João tirou uma foto do bolso. Seus filhos fizeram isso. A foto mostrava um desenho infantil. Uma família reunida às margens de um rio limpo, com peixes nadando e pássaros voando. No canto, escrito em letra de criança: para o vovô João e para o papai Roberto. Um dia vamos pescar todos juntos, de novo. Roberto não conseguiu conter as lágrimas. Eu não mereço. O perdão não é sobre merecer, filho. É sobre amor. E amor sempre encontra um caminho. 1 ano se passou. O Pantanal mostrava sinais claros de recuperação. Os níveis de metais pesados nas águas haviam diminuído drasticamente. Espécies que haviam desaparecido começavam a retornar. A comunidade, unida como nunca, celebrava cada pequena vitória. Marina, agora com 9 anos, havia se tornado uma pequena especialista em plantas medicinais. Ela e Dona Conceição catalogavam as espécies nativas, criando um herbário que seria usado nas escolas locais. Seu João, apesar da idade avançada, participava ativamente do Conselho de Recuperação. Sua experiência como contador
Era valiosa para gerenciar os recursos de forma transparente. Helena continuava cuidando dele, mas agora mais como amiga do que como enfermeira. O segundo aniversário do julgamento foi marcado por um evento especial. A antiga sede da mineradora Mendonça foi transformada em um centro de educação ambiental. O nome escolhido por votação popular foi Centro de Preservação Águas da Redenção. Na inauguração, centenas de pessoas compareceram. Autoridades, ambientalistas, moradores locais, todos unidos por um propósito comum. O momento mais emocionante veio quando uma carta de Roberto foi lida publicamente. Aos guardiões do Pantanal, do confinamento de minha cela, acompanho com alegria e esperança a transformação que vocês estão realizando. Cada notícia de progresso é um bálsamo para minha alma atormentada. Aprendi, da maneira mais difícil possível, que existem coisas mais valiosas que dinheiro e poder. A confiança de uma criança, o respeito de um pai, a saúde de uma comunidade, a pureza das águas. Estas são as verdadeiras riquezas. Sei que minha dívida com a sociedade e com a natureza talvez nunca possa ser totalmente paga. Mas prometo dedicar cada dia que me resta, dentro ou fora destas paredes, a tentar compensar o mal que causei. Aos meus ex-funcionários, sei que muitos perderam seus empregos, peço perdão. Mas vejo agora que o novo centro está gerando oportunidades de trabalho digno e sustentável. Isso me dá esperança. A Marina, a menina corajosa, obrigado. Você me salvou de mim mesmo. Sua coragem me ensinou que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o melhor caminho. Ao meu pai. Seu amor inabalável é meu farol na escuridão. Prometo honrar seu nome através de minhas ações futuras. A comunidade. Vocês transformaram tragédia em triunfo. São um exemplo para o mundo. Com humildade e esperança, Roberto. Mendonça, Presídio Estadual. Após a leitura, houve um momento de silêncio respeitoso. Então, seu João se levantou de sua cadeira de rodas. Com esforço, mas determinado. Hoje não celebramos uma vitória sobre ninguém, disse ele, sua voz ecoando pelo salão. Celebramos a vitória da vida sobre a ganância, do amor sobre o ódio, da esperança sobre o desespero. Meu filho errou gravemente, mas está pagando por seus erros e buscando redenção. Isso é o que nos torna humanos, a capacidade de mudar, de aprender, de renascer. O aplauso foi longo e emotivo. Marina correu para abraçar seu João, seguida por Dona Conceição e Helena. Era o retrato de uma comunidade que havia transformado dor em cura. 3 anos haviam se passado desde aquele fatídico domingo no Pantanal. A região havia se transformado tanto que visitantes de outros estados vinham conhecer o que agora era chamado de Milagre do Pantanal Mineiro. As águas cristalinas refletiam o céu azul, garças e colhereiros haviam retornado em grande número, e as flores d'água formavam tapetes brancos sobre a superfície calma dos lagos. Marina, agora com 11 anos, havia se tornado uma pequena cientista ambiental. Junto com sua avó, Dona Conceição, ela conduzia tours educativos pelo Centro de Preservação Águas da Redenção, ensinando visitantes sobre a flora medicinal local e a importância da preservação ambiental. E esta aqui, Marina apontava, para uma planta de folhas verdes escuras, é a erva de Santa Maria. Minha avó usa para fazer chá que ajuda na digestão, mas tem que saber a medida certa, senão pode fazer mal. O grupo de estudantes universitários anotava tudo com interesse. Era impressionante ver uma menina tão jovem com tanto conhecimento prático. Seu João, agora com 81 anos, havia recuperado parcialmente os movimentos das pernas através de fisioterapia intensiva. Ainda usava a cadeira de rodas para longas distâncias, mas conseguia caminhar com o auxílio de uma bengala. Ele passava as manhãs no centro comunitário, ajudando na administração dos projetos de recuperação ambiental. Helena, ele chamou sua fiel amiga e cuidadora que agora trabalhava oficialmente no centro. Recebemos a aprovação para o projeto de reflorestamento da margem oeste? Sim, seu João. E tem mais. Conseguimos uma doação internacional para expandir o viveiro de mudas nativas. A vida havia criado laços inesperados.
Helena, viúva há muitos anos, e seu João haviam desenvolvido uma amizade profunda, baseada no respeito mútuo e no propósito compartilhado de cuidar da terra. Naquela tarde, um evento especial estava programado. Roberto Mendonça receberia sua primeira autorização para saída temporária após 3 anos de prisão. Seu comportamento exemplar, aliado ao trabalho voluntário e aos estudos que realizava na penitenciária, haviam convencido o juiz de execução penal a conceder-lhe 48 horas de liberdade vigiada. A cidade estava dividida sobre o retorno temporário de Roberto. Alguns achavam que era cedo demais. Outros acreditavam que todos mereciam uma segunda chance. Seu João havia preparado tudo cuidadosamente. Roberto ficaria em uma pequena casa nos fundos da propriedade da família, longe dos holofotes. Às 3 da tarde, uma van do sistema penitenciário parou em frente à casa. Roberto desceu, visivelmente, diferente. O empresário arrogante havia desaparecido, substituído por um homem de cabelos grisalhos, mais magro, com olhos que carregavam o peso da culpa, mas também uma centelha de esperança. "Pai!" Foi tudo que conseguiu dizer ao ver seu João esperando-o no portão. O abraço entre pai e filho foi longo e silencioso. 3 anos de cartas e visitas esporádicas não haviam preparado nenhum deles para este momento. "Venha", disse seu João finalmente. "Há pessoas que querem vê-lo." Na sala da casa, Marta esperava com os filhos. Ricardo, agora com 17 anos, estava mais alto que o pai. Sofia, com 14, segurava nervosamente as mãos da mãe. "Oi, pai." Ricardo foi o primeiro a falar. Sua voz havia mudado, estava grave como a de um homem. Roberto se ajoelhou diante dos filhos. "Eu sei que não mereço o perdão de vocês, mas quero que saibam que penso em vocês todos os dias. Cada aula que dou na prisão, cada livro que leio, tudo é para me tornar um pai do qual vocês possam se orgulhar um dia." Sofia deu um passo à frente e abraçou o pai. "A gente nunca deixou de te amar, pai. Só ficamos tristes." A tarde passou com conversas cuidadosas, silêncios constrangidos e momentos de conexão genuína. Roberto ouviu sobre a escola dos filhos, sobre seus sonhos e medos. Ricardo queria ser biólogo marinho, inspirado pela recuperação do Pantanal. Sofia sonhava em ser médica para ajudar as comunidades carentes. "Seus filhos têm visitado as comunidades afetadas", contou Marta. "Eles ajudam em campanhas de vacinação e distribuição de alimentos." Roberto sentiu o orgulho misturado com a vergonha. Seus filhos estavam consertando o que ele havia destruído. No dia seguinte, Padre Augusto organizou um encontro discreto na igreja. Algumas pessoas da comunidade queriam ouvir Roberto, outras queriam confrontá-lo. O padre acreditava que o diálogo era essencial para a cura verdadeira. A igreja estava meio cheia quando Roberto entrou escoltado por 2 agentes. Ele se sentou no primeiro banco de cabeça baixa. Dona Conceição estava lá, Marina ao seu lado. Várias famílias afetadas pela poluição também compareceram. "Estamos aqui", começou o Padre Augusto, "não para julgar, mas para ouvir e, se possível, perdoar. Roberto pediu esta oportunidade para falar com vocês." Roberto se levantou lentamente. Suas mãos tremiam visivelmente. Eu preparei um discurso, mas agora, vendo seus rostos, as palavras fugiram." Ele respirou fundo. "Não há desculpas para o que fiz. Envenenei suas águas, destruí seus meios de vida, coloquei suas crianças em risco, por ganância, por orgulho, por uma estupidez que ainda não consigo compreender totalmente." Uma senhora idosa no fundo da igreja se levantou. Era Dona Teresa, cuja neta havia desenvolvido problemas renais devido à água contaminada. "Minha neta sofre até hoje por sua causa", ela disse, a voz trêmula, mas firme. "Eu sei, Dona Teresa. Não espero perdão. Só quero que saibam que cada dia na prisão, cada noite sem dormir, penso nela e em todas as crianças que prejudiquei. Estou estudando direito ambiental. Quando sair, quero dedicar minha vida a proteger o que antes destruí." Marina, que havia observado tudo em silêncio, levantou a mão como se estivesse na escola.
Padre Augusto sorriu e acenou para ela falar. Senhor Roberto, ela começou, sua voz clara ecoando na igreja. O senhor tentou machucar o seu João, que é como um avô para mim agora. Mas sabe o que ele me ensinou? Que o Pantanal tem memória, mas também sabe perdoar. As águas que o senhor sujou estão limpas de novo. As flores voltaram. Talvez o senhor também possa voltar limpo um dia. Roberto não conseguiu conter as lágrimas. A sabedoria daquela criança, a mesma que havia testemunhado seu pior momento, agora oferecia uma perspectiva de redenção. Marina está certa, disse Dona Conceição, levantando-se ao lado da neta. A natureza nos ensina sobre ciclos, morte e renascimento, destruição e regeneração. Mas a regeneração só acontece com trabalho duro e mudança verdadeira. O encontro durou mais 2 horas. Algumas pessoas expressaram raiva, outras mágoa. Mas houve também momentos de compreensão e até compaixão. Roberto ouviu tudo sem se defender, apenas assentindo e pedindo desculpas quando apropriado. No final da tarde, seu João levou Roberto para visitar o Pantanal recuperado. Era a primeira vez em 3 anos que ele via as águas onde quase havia cometido o imperdoável. Está diferente, Roberto observou, notando a clareza da água, a abundância de vida. Está vivo novamente, corrigiu seu João. Como você pode estar, filho? Eles caminharam lentamente pela margem. O mesmo deck de madeira agora transformado em um mirante educativo com placas informativas sobre o ecossistema local. Pai, aquele dia, eu estava cego. O dinheiro, o poder, tinha me consumido tanto que eu... Roberto não conseguiu terminar. Eu sei, filho, mas veja, até as jararacas d'água voltaram. Elas não são mais uma ameaça, são parte do equilíbrio. Você também pode encontrar seu lugar neste novo equilíbrio. Uma garça branca pousou perto deles, observando os 2 homens com curiosidade antes de voltar a procurar peixes na água rasa. Sabe, continuou seu João, sua mãe sempre dizia que as pessoas são como água. Podem ficar turvas, poluídas, mas com tempo e cuidado, podem voltar a ser cristalinas. As 48 horas passaram rapidamente. No momento da despedida, a família inteira se reuniu. Marta havia concordado em trazer as crianças para visitas mais regulares. Helena preparou uma marmita com comida caseira para Roberto levar. Até Marina apareceu com um pequeno saquinho de chá medicinal para acalmar a mente, como ela disse. Volte melhor do que saiu, disse Ricardo apertando a mão do pai. É uma promessa, Roberto respondeu. De volta à prisão, Roberto encontrou uma surpresa em sua cela. Uma pequena planta em um vaso de barro com um bilhete. Para você cuidar, assim como estamos cuidando do Pantanal. Com amor, Marina e Dona Conceição. Era uma muda de flor d'água, adaptada para crescer em ambiente terrestre. Roberto a colocou no parapeito da janela da cela, prometendo a si mesmo cuidar dela como símbolo de sua própria transformação. 6 meses depois, uma notícia surpreendente chegou à comunidade. Uma fundação internacional de preservação ambiental havia escolhido o Projeto Pantanal Mineiro como modelo global de recuperação ambiental comunitária. O prêmio incluía recursos substanciais e reconhecimento mundial. Durante a cerimônia de premiação, realizada no Centro de Preservação, Marina foi escolhida para fazer o discurso de abertura. Aos 11 anos, ela falou com uma maturidade impressionante. Quando eu era pequena, vi algo muito triste acontecer nas nossas águas. Mas também vi como nossa comunidade se uniu para consertar o que estava quebrado. Aprendemos que não existe jogar fora na natureza. Tudo está conectado. A água que poluímos volta para nós. O mal que fazemos também. Mas o bem também volta multiplicado. O discurso foi transmitido nacionalmente, inspirando outros projetos de recuperação pelo país. Roberto assistiu da biblioteca da prisão, cercado por outros detentos que haviam se interessado por seus ensinamentos sobre sustentabilidade. Naquela noite, seu João sonhou com Maria Helena, sua falecida esposa. No sonho, ela sorria, em pé na margem de um rio cristalino. Você fez bem, João.
Nosso menino está encontrando o caminho de volta. Ele acordou com uma sensação de paz que não sentia há anos. A transformação continuava, lenta mas constante. O Pantanal havia se tornado um símbolo de esperança, provando que mesmo os danos mais severos podem ser revertidos com dedicação, união comunitária e, acima de tudo, fé na capacidade humana de mudança e redenção. Roberto ainda tinha muitos anos de pena a cumprir, mas agora tinha um propósito claro. Seus estudos de direito ambiental progrediam, e ele já auxiliava outros presos com questões legais. Sua pequena flor d'água florescia na cela, lembrando-o diariamente de que a vida sempre encontra um caminho. E nas águas límpidas do Pantanal, as flores d'água dançavam suavemente com a correnteza, testemunhas silenciosas de que, às vezes, os piores momentos de nossas vidas podem se tornar o catalisador para as mais belas transformações. 5 anos após o julgamento que mudara tantas vidas, o sol nasceu dourado sobre o Pantanal, pintando as águas recuperadas com tons de ouro e âmbar. Era um domingo especial, o dia em que Roberto Mendonça finalmente receberia liberdade condicional após cumprir metade de sua pena com comportamento exemplar. Marina, agora uma adolescente de 13 anos, preparava-se para seu papel como guia principal do Centro de Preservação Águas da Redenção. Ela havia crescido não apenas em estatura, mas em sabedoria, tornando-se uma voz respeitada na comunidade apesar da pouca idade. Vó Conceição, ela chamou, ajeitando o uniforme do centro, uma camisa verde com o emblema de uma flor d'água, bordado. "O senhor Roberto chega hoje, né?" Dona Conceição, agora com 75 anos, mas ainda vigorosa, sorriu para a neta. "Sim, minha flor. E temos que estar preparados. Muita gente ainda tem sentimentos mistos sobre isso. A verdade é que a comunidade havia se dividido sobre a liberdade condicional de Roberto. Alguns achavam que 5 anos eram pouco para os crimes cometidos. Outros, inspirados pela transformação genuína que testemunharam através de suas cartas e ações, acreditavam que ele merecia a chance de provar sua mudança. Seu João, agora com 83 anos, esperava no centro comunitário. Seus passos eram mais lentos, apoiados em sua bengala de madeira talhada por um artesão local. Mas seus olhos mantinham o brilho da esperança. Helena estava ao seu lado como sempre estivera nos últimos 5 anos. "Está nervoso?" Helena perguntou gentilmente. "Ansioso", seu João corrigiu. "Meu filho volta para casa hoje, não o mesmo que partiu, mas talvez o homem que ele sempre deveria ter sido." O carro do sistema penitenciário chegou às 10 da manhã. Roberto desceu carregando uma pequena mala com seus pertences. 5 anos de confinamento haviam deixado marcas, cabelos completamente grisalhos, rugas profundas ao redor dos olhos, mas também uma postura humilde que o antigo empresário jamais possuíra. "Pai." Roberto se aproximou devagar, como se temesse que o momento fosse uma ilusão. "Bem-vindo ao lar, filho." O abraço foi longo, cheio de emoções contidas por cartas e visitas vigiadas. A recepção foi discreta, conforme Roberto havia pedido. Ele não queria fanfarra, apenas a chance de se reintegrar quietamente à comunidade que havia prejudicado. Marta estava lá com os filhos. Ricardo, agora universitário estudando biologia marinha, e Sofia, no último ano do ensino médio, preparando-se para a medicina. "Pai." Ricardo apertou a mão de Roberto firmemente. "Preparamos um lugar para você ficar." "É simples, mas será perfeito", Roberto interrompeu. "Eu não preciso de luxo, preciso de propósito." O lugar simples era uma casa pequena, mas aconchegante na Vila dos Trabalhadores do Centro de Preservação. Tinha 2 quartos, uma cozinha funcional e, mais importante, uma vista direta para o Pantanal recuperado. Nos dias seguintes, Roberto começou sua nova vida. Acordo às 5 da manhã, café simples com pão e café preto, e trabalho voluntário no Centro de Preservação. Suas mãos, antes acostumadas apenas a assinar contratos milionários, agora plantavam mudas, limpavam tanques de reprodução de peixes nativos e ajudavam na manutenção das trilhas educativas. "Você não precisa fazer o trabalho pesado." Toninho, um dos pescadores que o havia resgatado anos atrás,
comentou ao vê-lo carregando sacos de adubo. Preciso sim, Roberto respondeu, enxugando o suor da testa. Cada gota de suor é uma pequena reparação. Marina muitas vezes o observava de longe, ainda processando a presença do homem que havia tentado machucar seu João. Um dia, enquanto Roberto trabalhava sozinho no viveiro de mudas, ela se aproximou. Senhor Roberto? Ele levantou os olhos, surpreso. Marina, olá? Posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor sonha com aquele dia? Com o que aconteceu no Pantanal? Roberto pousou a pá que segurava, considerando a pergunta. Toda a noite. Mas sabe o que mais me atormenta? Não é a prisão que enfrentei, mas a prisão que eu mesmo construí. Antes disso, a prisão da ganância, do orgulho. Marina assentiu pensativa. Minha avó diz que os piores cárceres são os que a gente constrói para a própria alma. Sua avó é muito sábia. O senhor conhece a lenda da flor d'água? Marina mudou de assunto. Não. Dizem que ela só floresce onde houve muita dor, mas também muito perdão. Por isso ela é tão bonita, porque transforma sofrimento em beleza. Roberto sentiu lágrimas se formarem. Esta criança, que havia testemunhado seu pior momento, agora oferecia sabedoria e possivelmente um caminho para o perdão. Nas semanas seguintes, Roberto estabeleceu uma rotina. Trabalho no centro durante o dia, estudos de direito ambiental à noite e, aos domingos, participação nos grupos de oração organizados por Padre Augusto. Foi durante uma dessas reuniões que algo extraordinário aconteceu. Dona Teresa, a senhora cuja neta havia sido afetada pela poluição, levantou-se durante o momento de testemunhos. Eu carreguei ódio no meu coração por muito tempo. Ela começou, olhando diretamente para Roberto. Mas vendo o trabalho que está sendo feito, vendo a mudança verdadeira, minha neta está melhor agora, graças ao tratamento pago pelo fundo de reparação. Senhor Roberto, eu o perdoo. O impacto dessas palavras foi profundo. Roberto caiu de joelhos, soluçando. Outros na congregação se aproximaram, alguns oferecendo perdão, outros simplesmente presença solidária. Padre Augusto colocou a mão sobre a cabeça de Roberto. O perdão divino é infinito, meu filho, mas o perdão humano, quando oferecido genuinamente, é um dos maiores milagres que podemos testemunhar. O trabalho de recuperação ambiental continuava a todo vapor. O centro havia se tornado referência internacional, recebendo pesquisadores e ambientalistas de todo o mundo. Roberto, com sua experiência empresarial, começou a ajudar na parte administrativa, sempre sob supervisão e com total transparência. Pai, ele disse a seu João durante um almoço simples de arroz, feijão e peixe grelhado, estive pensando, podemos criar um programa de bolsas de estudo para jovens da região interessados em ciências ambientais. Seu João sorriu. Usando os recursos do Fundo de Reparação? Exatamente. Transformar o dinheiro que veio da destruição em oportunidades de preservação. A ideia foi aprovada pelo Conselho Comunitário. Marina foi uma das primeiras beneficiadas, recebendo apoio para cursos avançados de botânica e ecologia. Um ano após sua soltura, Roberto enfrentou seu maior teste. Uma grande empresa mineradora tentou se estabelecer na região, prometendo empregos e desenvolvimento. Muitos na comunidade ficaram tentados. A memória da prosperidade econômica ainda era forte. Durante a audiência pública sobre o projeto, Roberto pediu a palavra. O salão ficou em silêncio. Eu estive onde vocês estão. Ele começou. Seduzido por promessas de riqueza rápida. Vocês conhecem minha história, sabem o preço que todos pagamos. Por favor, não cometam meu erro. O verdadeiro desenvolvimento é o que preserva, não o que destrói. Seu depoimento, vindo de alguém que havia vivido os dois lados da moeda, foi decisivo. A comunidade votou contra o novo projeto de mineração, optando por continuar com o ecoturismo e projetos sustentáveis. Helena, que havia se tornado mais do que uma cuidadora para seu João, agora eram companheiros na velhice, comentou durante o jantar. Roberto se tornou nossa voz mais forte pela preservação. Quem diria? Deus escreve certo por linhas tortas.
Seu João respondeu, repetindo suas palavras de anos atrás. O clímax emocional veio durante a inauguração do Memorial das Águas, 3 anos após a liberdade de Roberto. O memorial contava a história completa: a destruição, a luta, a recuperação. No centro, uma fonte com água cristalina do Pantanal jorrava continuamente, cercada por jardins de flores d'água. Durante a cerimônia, Marina, agora com 16 anos e preparando-se para a universidade, foi escolhida para descerrar a placa principal. Ao lado de seu nome como idealizadora do projeto, estava o de Roberto como coordenador de execução. Este memorial, Marina discursou, não celebra apenas a recuperação de nossas águas, celebra a capacidade humana de mudança, de redenção, de transformar erros em lições e lições em legados. Roberto estava na plateia, entre os trabalhadores e voluntários do centro, não no palco principal, não em posição de destaque, mas exatamente onde escolhera estar, entre aqueles que trabalhavam diariamente pela preservação. Seu João, agora precisando de cadeira de rodas novamente devido à idade, foi levado ao palco por Helena. Sua voz, embora fraca, carregava a força de uma vida inteira de integridade. Minhas últimas palavras neste momento são de gratidão. Gratidão a Deus por ter transformado uma tragédia em milagre. Gratidão a esta comunidade por nunca desistir. E gratidão por ter vivido para ver meu filho se tornar o homem que sempre soube que ele poderia ser. O aplauso foi longo e sincero. Roberto permaneceu onde estava, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto envelhecido prematuramente, mas em paz. Naquela noite, toda a família se reuniu na casa simples de Roberto. Seus netos, sim, Ricardo havia se casado jovem e tinha uma filha pequena, brincavam no quintal. Sofia contava sobre sua aprovação em medicina. Marta, que havia encontrado um novo companheiro respeitoso e gentil, participava com naturalidade. Vovô João, a pequena Ana, neta de Roberto, puxou a manga do bisavô. Conta a história do homem que virou peixe. Seu João riu. Não virou peixe, minha querida, mas aprendeu a respeitar as águas. Enquanto o sol se punha sobre o Pantanal, pintando o céu com tons de rosa e laranja, Roberto saiu para o quintal. Marina se juntou a ele, ambos observando, as garças retornando aos ninhos. Sabe, Marina disse, minha avó sempre diz que você é prova viva de que as pessoas podem mudar. E você, Roberto respondeu, é prova de que às vezes Deus usa as vozes mais puras para falar as verdades mais duras. Obrigado, Marina, por tudo. O velho deck de madeira onde tudo começara havia sido transformado em um santuário de contemplação. Uma placa discreta contava a história do local, não escondendo os fatos, mas contextualizando-os como parte de uma jornada maior de redenção. Roberto visitava o local frequentemente, sempre sozinho, sempre em silêncio. Não era autopunição, mas reflexão necessária. As jararacas d'água ainda habitavam as águas próximas, mas agora havia respeito mútuo. Elas em seu habitat, os humanos em seu espaço, coexistindo. Certa manhã, enquanto Roberto trabalhava no viveiro, recebeu uma ligação inesperada. Era o diretor de uma ONG internacional de preservação ambiental. Senhor Mendonça, conhecemos sua história. Gostaríamos de convidá-lo para compartilhar sua experiência em nossa conferência global. Sua jornada pode inspirar outros a mudar antes que seja tarde demais. Roberto hesitou. Expor sua história em escala global era assustador, mas então pensou em todas as águas que poderiam ser salvas, todas as comunidades que poderiam ser poupadas do sofrimento. Aceito, respondeu. A conferência foi um sucesso. Roberto falou sem rodeios sobre sua ganância, seus crimes, sua tentativa de eliminar o próprio pai. Mas também falou sobre redenção, sobre o poder do perdão, sobre como uma comunidade unida pode reverter décadas de destruição. A pergunta não é se merecemos perdão. Ele concluiu seu discurso. A pergunta é, o que faremos com o perdão quando o recebermos? De volta ao Pantanal, a vida continuava. Seu João, agora com 89 anos, passava seus dias na varanda, observando o movimento do centro que ajudara a criar.
Helena, sua companheira constante, tricotava ao seu lado. Vivemos para ver o impossível, ele murmurou certa tarde. O que, João? A transformação completa de um homem, a ressurreição de um ecossistema, o poder do perdão em ação. Helena apertou sua mão. E o amor, João, o amor que nunca desistiu. Numa manhã especialmente bonita, seu João não acordou. Partiu em paz, durante o sono, com um sorriso sereno no rosto. O funeral reuniu a cidade inteira. Roberto, quebrando o protocolo, insistiu em carregar o caixão do pai, junto com os antigos pescadores que haviam participado do resgate anos atrás. Marina leu um poema que havia escrito. Nas águas do Pantanal, um homem encontrou seu fim e seu começo. Na coragem de uma criança, a verdade encontrou sua voz. No perdão de um pai, o amor encontrou seu caminho. E nas flores d'água que dançam, ao vento, a vida encontrou sua vitória sobre a morte. Roberto herdou poucas coisas materiais do pai. Seu João havia doado quase tudo ao centro, mas herdou algo infinitamente mais valioso. Um legado de integridade e a prova de que nunca é tarde demais para mudar. Anos depois, quando Roberto também partiu, aos 72 anos, ele foi enterrado ao lado do pai, no pequeno cemitério que ficava de frente para o Pantanal. Seu epitáfio, escolhido por Marina, agora doutora em ecologia e diretora do centro, dizia simplesmente: aqui jaz um homem que aprendeu a renascer. Que as águas que ele poluiu e depois ajudou a limpar sejam testemunhas eternas de que a redenção é possível. E nas águas cristalinas do Pantanal, as flores d'água continuavam a florescer, ano após ano, geração após geração, lembrando a todos que até nos momentos mais sombrios da alma humana, existe uma luz que nunca se apaga, a luz da esperança, do perdão e da capacidade